capítulo 17. Rivail e o magnetismo. O magnetismo animal, também conhecido por mesmerismo, visto ter sido Franz Anton Mesmer, doutor pela Universidade de Viena, o seu mais célebre renovador nos tempos modernos, esteve em voga nos fins do século XVIII, adquirindo maior impulso na primeira metade do século XIX. Na França, sobretudo, sumidades médicas e ilustres prelados confirmavam a veracidade dos fenômenos magnéticos, principalmente no que diz respeito a curas psíquicas, a diagnósticos e prescrições terapêuticas fornecidos pelos sonâmbulos, com quem igualmente se observavam incontestáveis fatos de clarividência ou lucidez, de visão à distância, de visão através de corpos opacos, de previsão, etc. Ao próprio Pestalozzi não teriam passado despercebidos os relatos de extraordinárias curas conseguidas pelos passes dos magnetizadores. Assim é que, em fins do século XVIII, numa carta endereçada ao seu filho Jacob, portador de doença rebelde aos tratamentos médicos e sujeito a acessos epilépticos desde a infância, Pestalozzi conta-lhe um curioso sonho que tivera, por ele mesmo não aceito como simplesmente um sonho, de tão real que lhe pareceu, e no qual um médico tomou-lhe as mãos, consolou-o e deu-lhe o seguinte recado: procurasse o doente refugiar-se em Jesus e na prece, e seria aliviado. E nessa mesma carta mais adiante, Pestalozzi lembraria ao filho. Abre aspas. Meu querido, venho achando que o magnetismo, do qual às vezes se abusa, tenha contribuído de certa forma no último ano para paralisar o teu mal. Se tens fé nesse remédio, experimenta usá-lo de novo, e que Deus fortaleça a mão que te há de servir. Fecha aspas. Abre nota de rodapé. Pestalozzi et son temps. Publié à l'occasion du centenaire de sa mort par le Pestalozzianum et la Bibliothèque centrale de Zurich, édition Berichartz, Zurich, Librairie Peillot et Compagnie, Lausanne, 1928, páginas 27 e 28. Fecha a nota de rodapé. Jacó, porém, jamais se recuperaria completamente da doença, falecendo mais tarde, em 1801. Ao que tudo indica, a Rivail teria desconhecida a simpatia do seu mestre Pestalozzi pelo mesmerismo, só sabida de alguns poucos familiares e talvez de amigos mais íntimos do educador suíço. Só depois que o jovem discípulo de Pestalozzi chegou a Paris é que teve a sua curiosidade despertada para o magnetismo animal, a que o Marquês de Puységur, juntamente com Delslon, professor e regente da Faculdade de Medicina de Paris, e com o sábio naturalista Deleuze, haviam imprimido nova afeição ao modificarem os métodos de Mesmer, disso resultando na descoberta do sonambulismo provocado. Rivail refere-se elogiosamente a esses magnetistas franceses, colocando ao lado deles os nomes de dois outros grandes vultos, o barão de Potet e o senhor Millet. A iniciação de Rivail nesse novo ramo dos conhecimentos humanos deu-se aproximadamente em 1823, segundo ele próprio afirmou. Abre nota de rodapé. Revue Spirit, 1858, páginas 175
176. 1859, página 134. Allan Kardec. Les Livres d'Esprit, Paris, 1857, página 24. Seconde édition, entièrement refondue e considérablement augmentée. Paris, 1860. Fecha a nota de rodapé. E nos anos que se seguiram, aplicaria parte do seu tempo, mas sem prejuízo de suas tarefas educacionais, no estudo criterioso e equilibrado, teórico e prático, de todas as fases ou graus do sonambulismo, testemunhando muitos prodígios provocados pela ação do agente magnético. Suas leituras não se circunscreveram às obras favoráveis ao magnetismo. No propósito de aquilatar o valor das objeções, leu igualmente, conforme frisou na página 277 da Revue Spirit de 1858, grande número de livros contra essa ciência, escritos por homens em evidência. O barão de Poté, que mais tarde seria amigo dos espíritas, tornara-se desde 1825 o chefe da escola magnética na França, tendo ido mais longe que seus predecessores na aplicação do magnetismo à terapêutica. Este justamente o lado que mais impressionou a Rivail, que com o tempo pôde inteirar-se bem da força magnética que todos os seres humanos possuem em graus diversos, vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador, segundo escreveu seu amigo pessoal e discípulo Pierre Gaëtan Lemarie na Revue Spirit de 1871. Este valoroso espírita lembraria ainda, pela Revue Spirit de 1886, página 631, que o mestre lionês conheceu as pesquisas do padre português José Custódio Faria, o abbé Faria dos franceses, e lhe rendia as devidas homenagens. O padre Faria, iniciado nas práticas do magnetismo pelo Marquês de Puysegur, a quem dedicou seu livro, abre aspas, de la cause du sommeil lucide ou étude de la nature de l'homme, fecha aspas, de 1819. Considerando o seu mestre, foi o precursor do hipnotismo de Bright. Lecionou em liceus e academias de várias cidades francesas. Despido dos preconceitos dominantes na época, o padre Faria pôs por terra o caráter sobrenatural com que a Igreja cercava o magnetismo, iniciando em 1813 as suas concorridas conferências na rua de Clichy, em Paris, seguidas de demonstrações práticas. Abre aspas. A Igreja condenava o magnetismo. Tudo provinha da ação de fluidos de origem infernal. Um teólogo francês escreveu que o sonambulismo e o magnetismo eram sobrenaturais e diabólicos, anticristãos, anticatólicos e antimorais. Fecha aspas. O padre Faria estudou as práticas magnéticas e convenceu-se da inanidade de tais interpretações. Crente e padre, não teve dúvida em afrontar as iras dos teólogos do seu tempo para afirmar que nada havia de sobrenatural em tais fenômenos e que o sono hipnótico era, afinal, uma modalidade da sugestão. Abre parênteses, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Rio de Janeiro, volume 10, página 919. Fecha parênteses. Diz Anna Blackwell,
No prefácio à sua tradução inglesa, em 1875, de O Livro dos Espíritos, que Rivail tomou parte ativa nos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, a mais importante da França. Ele, porém, ficaria equidistante das rivalidades doutrinárias que haviam surgido entre os magnetizadores parisienses. Soube fazer amigos nessa e naquela corrente de ideias, e um deles, o magnetizador Fortier, a quem conhecia desde muito tempo, foi quem, em 1854, lhe falaria pela primeira vez das chamadas mesas falantes. Tendo assim adquirido sólidos conhecimentos de magnetismo, ciência que ele mais tarde, em diferentes ocasiões, demonstrou possuir em profundidade ao elaborar o corpo doutrinário do Espiritismo. Foi capaz de perceber, logo ao início de suas observações pessoais, junto às mesas girantes e falantes, a íntima solidariedade entre espiritismo e magnetismo, o que o levaria a afirmar, abre aspas, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, não há senão um passo. Sua conexão é tal que é, por assim dizer, impossível falar de um sem falar do outro. Fecha aspas. Capítulo 18. Primeiros passos como diretor da escola. É em meados de 1825 que Denisard Rivail começa a dirigir a escola de primeiro grau, entre parênteses, École de Premier Degré, primeiro estabelecimento de ensino por ele fundado em Paris, e no qual as crianças recebiam a instrução primária dita superior. Como era costume na época, Rivail deu notícia da organização da escola em uma brochura de 8 páginas, impressa por Pillet-Enné, brochura que a Bibliographie de la France, de 6 de agosto de 1825, registrou no item 4.380. Não sabemos por quanto tempo a escola de Rivail sobreviveu à forte concorrência e à animosidade das escolas congreganistas, especialmente as dos irmãos das escolas cristãs, as quais, cercadas de privilégios e regalias e mais bem providas de recursos, tudo faziam para arruinar as laicas. Como chefe de instituição da Academia de Paris, título que requeria para sua obtenção pelo menos o bacharelato em ciências e o bacharelato em letras, Rivail podia, com a autorização do grão-mestre da universidade, fundar escolas, pensões e instituições. Abre nota de rodapé. Desde 1808, a França foi dividida, sob o ponto de vista universitário, em academias ou circunscrições acadêmicas, quase uma vintena na época. Cada uma delas tinha à testa um reitor, assistido de um ou vários inspetores de academia, de um secretário acadêmico e de um conselho acadêmico. As funções de reitor da Academia de Paris eram exercidas pelo grão-mestre, entre parênteses, ministro da Instrução Pública, autoridade suprema da universidade. Fecha a nota de rodapé, abre nota de rodapé. Apud F. Boisson, primeira parte, tomo 2º, página
1751. Fecha a nota de rodapé. O professor Greard, de quem colhemos essas informações, esclarece ainda que aos bacharéis em letras só se dava o direito de ter pensão, entre parênteses, um grau abaixo da instituição. E esses maîtres de pension não podiam ensinar além da 4ª classe do ensino secundário livre. Ao que parece, Rivail não foi submetido a exames para receber o certificado de capacidade, brevet de capacité, que a legislação francesa exigia desde 1816 do aspirante à profissão de institutor ou institutora primário, público ou privado. Esta regra, entretanto, comportava várias exceções. Os diplomas de bacharel em ciências e em letras substituíam perfeitamente o brevet e mais, permitiam ao institutor ensinar em todas as classes dos estabelecimentos de ensino secundário livre. Além do brevet acima, exigia-se ainda do institutor, para que pudesse lecionar, um certificado de boa conduta, expedido pelos párocos e maires das comunas, onde ele, institutor, residira nos 3 últimos anos. Os certificados de capacidade correspondiam a 3 graus, 1º, 2º e 3º, ou inferior. O de 1º grau ou superior só se concedia aos institutores que, em princípio, conhecessem a fundo a gramática francesa e a aritmética, e que estivessem em condições de ministrar noções de geografia, de agrimensura e de outros conhecimentos úteis no ensino primário. Abre parênteses, J. Leif e G. Roustan, página 139, fecha parênteses. O candidato era examinado pelo inspetor da academia ou por outro funcionário da instrução pública que o reitor designasse. Este é quem conferia o certificado. Em 1818, ficou estatuído que os institutores munidos do brevet do 3º grau não podiam ensinar na cidade de Paris. Por falta de dados esclarecedores, não sabemos se Rivail necessitou da autorização especial que então se fazia mister para o exercício, em tal ou qual lugar, das funções de institutor e que desde abril de 1824, por decreto do grão-mestre da Universidade, Denis Frayssinous, bispo de Hermópolis, era outorgada para as escolas livres pelo bispo diocesano e não mais pelo reitor. O bispo também fiscalizava ou fazia fiscalizar as escolas. Tal estado de coisas só terminaria em 1828 com o ministro Vatimesnil, retomando o reitor de suas antigas funções. Abre nota de rodapé. F. Boisson, primeira parte, tomo 1º, página 1064. Fecha nota de rodapé. Capítulo 19. Instituições pestalozzianas em Paris. Foi Conrad Naff, de Zurique, professor em Yverdon, o primeiro a introduzir na França, numa casa de órfãos de Paris, o sistema pestalozziano. Napoleão Bonaparte e seu ministro, Talleyrand,
chegaram a visitar esse orfanato a fim de conhecerem a aplicação de método tão elogiado, mas não lhe reconheceram nenhum valor. E Nave, pouco depois, partia para os Estados Unidos a convite do embaixador americano em Paris. Seguiu-se a experiência do professor suíço João Francisco Barrault, que colaborou com Pestalozzi em Berthoud e Yverdon. A ele foi confiada pelo filósofo Maine de Biran, subprefeito de Bergerac, Dordogne, a direção de um estabelecimento onde se fez a aplicação da doutrina pestalozziana. Todavia, esse novo esforço isolado não encontrou a devida ressonância nos meios educacionais franceses, sobrevivendo por pouco tempo. Somente após 1815, conforme já muito sucintamente historiamos, é que começaram a aparecer na França, vacilantes ainda, as primeiras instituições pestalozzianas propriamente ditas. P.P. Pompée seleciona 2 estabelecimentos, ambos em Paris, que se destacaram na propagação dos princípios que formam a base do sistema em apreço. Menciona a escola de primeiro grau, fundada por A. Boniface em 1822, sobre a qual falamos páginas atrás, e a pensão do Sr. H. Morin, antigo institutor parisiense e autor de várias obras de ensino. Tais foram os bons resultados conseguidos por essa pensão, que em 1829 o então ministro da Instrução Pública e grão-mestre da Universidade, Vatimesnil, lhe outorgava o título de instituição, com todos os privilégios concedidos aos colégios reais. Surgia, assim, a instituição Morin e Beleza. Há referência de que por volta de 1830 ela contou com meia dúzia de ex-professores do Instituto de Yverdon, inclusive Schmidt. Juntamente com esses 2 estabelecimentos, P.P. Pompée fez figurar também a Escola Ortomática, École Orthomatique, fundada em 1829 ou 1830 em Paris, pela Société des Méthodes d'Enseignement, que por sua vez funcionava desde 19 de abril de 1819, tendo feito dela parte Jomard de Gerando, editora Silvestre Sabatier, Achille Comte. Destinada à escola ao ensaio dos métodos de ensino dignos de interesse, diz P.P. Pompée não saber as consequências da experiência com o sistema pestalozziano. Abre nota de rodapé. P.P. Pompée, Annuaire des Sociétés Savantes de la France et de l'étranger, publié sur les auspices du ministère de l'Instruction publique. Première année 1846, Paris, Victor Masson, 1846, página 321. Fecha a nota de rodapé. Destinada à escola ao ensaio dos métodos de ensino dignos de interesse, diz P.P. Pompée não saber as consequências da experiência com o sistema pestalozziano. Ali também se davam cursos gratuitos de física, astronomia, química, geologia, história natural, direito, pedagogia, literatura, história da música, etc. Não esqueçamos, entretanto, mencionadas por alguns autores, a Escola de Primeiro Grau e a Instituição Rivail, ambas em Paris, fundadas pelo professor
HLD Rivail e por ele dirigidas segundo o método de Pestalozzi com modificações. O primeiro educandário surgiu em 1825 e em torno dele já tecemos breves considerações. O segundo, um instituto técnico criado em 1826, à Rua de Sèvres, número 35, e modelado no extinto Instituto de Yverdon, teve uma vida longa para aquela época, adquirindo mesmo certo renome. Abre nota de rodapé. J. Baltot, Barroux e Prévost. Dictionnaire de Biographie Française, Paris. Tomo 2º, 1936, coluna 99. Fecha nota de rodapé. Funcionou até 1834, sendo ministros da instrução pública durante esse período o bispo Denis Frayssinous, de 1824 a 1828, e os estadistas Henri de Vatimesnil, de 1828 a 1832, e François Guizot, de 1832 a 1836. É curioso registrar que essa instituição apareceu justamente no ano em que Pestalozzi manifestava por escrito o ardente desejo de que a França conhecesse seus princípios e suas experiências na educação e na instrução, que lhe debatessem as ideias e os trabalhos antes de os repelirem a priori. Abre nota de rodapé. P.P. Pompée, página 373. Fecha nota de rodapé. Em sua humilde posição de discípulo, Rivail buscou corresponder da melhor forma ao apelo do mestre. Se não esteve dentro de suas possibilidades promover uma campanha de esclarecimento e propaganda do ensino pestalozziano na França, pôde, entretanto, contribuir com seu pequeno esforço de modo prático e produtivo. Até pelo menos 1833, o institutor tinha, em geral, uma vida muito modesta, ou melhor, mais miserável que modesta. Seu parco salário dependia da contribuição escolar e de condições fixadas pela municipalidade. Abre nota de rodapé. J. Leif e G. Roustan, página 142. Fecha nota de rodapé. Daí a maior parte dos institutores terem outros empregos ou ocupações com que agariavam os recursos necessários à sobrevivência, possibilitando-lhes continuar na obra que mais lhe falava a alma, a educação dos jovens. Vê-se assim quanto eles se sacrificavam a essa nobre causa, votando-lhe desinteressada dedicação. Segundo o Dictionnaire de Pédagogie de Boisson, a instituição era o estabelecimento privado de educação administrado por institutores particulares. Neles se dava o ensino secundário em nível mais elevado que nas pensões, aproximando-se do ensino que se ministrava nos colégios comunais. Entre as matérias lecionadas nas instituições, incluíam-se os elementos e a história da literatura francesa, com exercícios de gramática e de estilo, geografia, história antiga e moderna, elementos de cosmografia. Rivail, entretanto, não contente com esse programa, introduzira física e química entre as disciplinas da sua instituição. Ainda pretendia dar aos seus alunos conhecimentos de anatomia e fisiologia adquiridos no Instituto de Yverdon, mas sua casa de ensino
encerrou as portas antes disso. Nela morou, em sintonia com a doutrina pestalozziana, o espírito de família. Rivail era mais um segundo pai que um mestre, continuando junto aos jovens a tarefa educativa do lar, ao mesmo tempo que lhes ministrava as lições escolares, preparava-os para a realidade do mundo social. Essa empresa contou com o apoio financeiro de um de seus tios e até 1834 o professor Rivail, ajudado posteriormente pela professora Amélie Gabrielle Boudet, com quem se consociara em 1832, desenvolveu ali notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava meus amigos. O ilustre discípulo de Pestalozzi concretizava assim, de maneira espontânea, estas diretrizes enunciadas pelo mestre. O amor é o eterno fundamento da educação. Por isso, a toda hora, os meus pupilos devem ler no meu rosto que o meu coração está com eles, que é minha a sua aventura, que a sua alegria é a minha alegria. Abre nota de rodapé. Souza Costa, página 8. Fecha a nota de rodapé. Consagrando-se às funções diretivas e educativas da instituição Rivail, o jovem Denisard ocupava as horas de lazer para preparar as aulas, para escrever sobre assuntos e problemas relacionados com a educação, para trocar ideias com seus colaboradores e amigos de magistério, num diálogo que visava, sobretudo, ao aperfeiçoamento da arte de ensinar. Tal propósito ele mesmo o expressaria desse modo. Abre aspas. Esforço-me em reformar o que me parece defeituoso, em acrescentar o que se me afigura útil, em aproveitar em suma das observações que faço diariamente. Em verdade, ornavam-lhe a personalidade de professor qualidades como o amor ao estudo, o culto do saber, o destemor das ideias, a força moral para se fazer respeitado e querido. Abre nota de rodapé. André Morreil, página 89, fecha a nota de rodapé. Capítulo 20. Madame Rivail. Como dizíamos acima, a esposa de Denisard Rivail deu-lhe todo o apoio na instituição fundada em 1826. Sua colaboração se estenderia pelos anos afora, e seu nome pode figurar ao lado de Madame Pestalozzi, mulher admirada tanto por suas excelentes qualidades e doçura de caráter, quanto pela amenidade de suas maneiras e terna solicitude para com as crianças, e que secundou o marido por todos os meios, mormente na direção física e moral dos alunos mais jovens, necessitados de cuidados especiais. Essas duas senhoras pertencem ao número daquelas que a história registra como dedicadas e fiéis colaboradoras dos seus maridos, sem as quais talvez eles não levassem a termo as suas missões. Madame Rivail nasceu em Thiers, comuna do departamento parisiense de Val-de-Marne. Abre parênteses, parte SE do antigo departamento do Sena. Fecha parênteses. Aos 2 do primário do ano 4, segundo o calendário republicano, então vigente na França, que corresponde a 23 de novembro
de 1795. Filha única de Julien-Louis Boudet, proprietário e tabelião, homem, portanto, bem colocado na vida, e de Julie-Louise Signet de Lacombe, recebeu na pia batismal o nome de Amélie Gabrielle Boudet. Aliando desde cedo grande vivacidade e forte interesse pelos estudos, ela não foi problema para os pais, que a partir de fina educação moral lhe proporcionaram apurados dotes intelectuais. Após cursar a escola primária, estabeleceu-se em Paris com a família, ingressando na escola normal, de onde saiu diplomada em professora de primeira classe. Revela-nos o Dr. Canuto Abreu, cujas pesquisas espíritas em Paris, principalmente nos anos 1921 e 1922, o levaram a uma série de documentos, que a senhoria Abeli também fora professora de letras e belas artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o desenho. Abre nota de rodapé. O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária em Unificação, Jornal Espírita de São Paulo, fevereiro de 1954. Fecha nota de rodapé. Culta e inteligente, chegou a dar à luz 3 obras assim nomeadas: Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, 1826, O Essencial em Belas Artes, 1828. Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, quis o destino que um dia a senhorita Amélie Boudet deparasse com o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. De estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando penetração de espírito, Amélie Boudet, aliando ainda a todos esses predicados um sorriso terno e bondoso, logo se fez notar pelo circunspecto professor Rivail, em quem reconheceu de imediato um homem verdadeiramente superior. Em 6 de fevereiro de 1832, firmava-se o contrato de casamento. Ela tinha 9 anos a mais do que ele, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual que, a olhos vistos, aparentava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu entrave à felicidade de ambos. É curioso lembrar que Pestalozzi igualmente se consorciara com uma mulher de boa situação financeira e 7 anos mais idosa que ele. Até nisto, o discípulo quis seguir o mestre? Ou foi apenas coincidência? Capítulo 21. A educação é uma ciência. Em junho de 1828, assinado por H.L.D. Rivail, discípulo de Pestalozzi, saía a pública o Plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique. O primeiro trabalho em que o autor procura contribuir da maneira mais elevada e racional junto ao Parlamento francês para que se obtivessem melhores resultados no ensino público dado às crianças, propondo ainda a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia com 3 anos de duração e onde se estudaria tudo o que se diz respeito à arte de formar os homens. Abre nota de rodapé. Bibliographie de la France, 17e année. Samedi, 21 de juin, 1828.
item 3843. Fecha a nota de rodapé. Nas 56 páginas desse plano, que na apreciação dos entendidos contém excelentes coisas, Rivail desenvolveu em especial a ideia de que a educação deve ser considerada como uma ciência. Abre aspas. Pode-se, diz ele numa passagem que lhe resume a tese, concluir do que foi exposto que, primeiro, a educação é uma ciência bem caracterizada. Segundo, se são pouquíssimas as pessoas que a encaram sob o seu verdadeiro aspecto, isto ocorre devido à ausência de estudos especiais sobre o assunto. Terceiro, o atraso da educação deve ser atribuído ao fato de que há poucas pessoas em condições de apreciar ao mesmo tempo o verdadeiro objetivo da educação, o que ela é, o que poderia ser e, por conseguinte, o que se precisaria fazer para melhorá-la. Está atualmente a educação no estado em que há um século se achava a química. É ela uma ciência ainda não constituída e cujas bases são ainda incertas. Fecha aspas. Abre nota de rodapé. Os trechos aspeados foram extraídos do artigo Rivail, estampado na página 2617 do Dictionnaire de Pédagogie et Instruction Primaire de F. Boisson, primeira parte, tomo 2, Ferdinand Edouard Buisson, ilustre pedagogo, publicista e político francês, inspetor do ensino primário, ardoroso defensor da laicidade do ensino nas escolas do Estado, foi um dos fundadores da Liga dos Direitos do Homem, tendo recebido em 1927, com Ludwig Kidd, o Prêmio Nobel da Paz. Fecha a nota de rodapé. E Rivail, após outras considerações, declarava, abre aspas, 3 coisas me parecem de necessidade absoluta para a melhoria da educação em geral, a saber. Primeira, a organização de estudos especiais relacionados com a arte da educação, ou, em outras palavras, o estabelecimento de escolas pedagógicas. Segunda, a alteração do plano dos estudos clássicos. Terceira, a isenção da obrigatoriedade em que se acham os chefes de instituição de conduzir seus alunos aos cursos dos colégios reais, obrigação muito prejudicial, visto que os institutores ficam forçados, a seu malgrado, a se entregarem à rotina. Fecha aspas. Por intermédio desta obra e de outras subsequentes, ficamos sabendo que pelo menos de 1828 a 1831, Denisard Rivail residiu à Rua de Vaugirard, número 65, não nos tendo sido possível averiguar se ele ainda morava, antes de 1828, à Rua da Harpa, número 117. No longo discurso que Pestalozzi pronunciou diante do corpo docente e discente do Instituto de Yverdon, em 12 de janeiro de 1818, dia do seu 72º aniversário, discurso, aliás, dos mais importantes e curiosos, no qual sua doutrina educativa e filantrópica se acha exposta com mais vivacidade e clareza, ele explica o papel do educador, que, a seu ver, deve preservar e assistir o desenvolvimento das energias saudáveis da criança, como o jardineiro preserva e assiste o crescimento da planta. A imagem de Pestalozzi, abre parênteses, jardineiro igual professor, fecha parênteses, no discurso que comoveu todo o auditório pela grandeza d'alma estereotipada em cada trecho, ficou gravada no espírito do jovem Rivail, que dela se serviu por diversas vezes.
Ele a expõe e desenvolve no seu plano a brochura que estamos superficialmente analisando e considera importantíssimo que o instrutor, com método e amor, busque evitar que a criança tenha ocasião ou meios de praticar o mal. Segundo escreve Piaget, Pestalozzi retornara no último período de sua vida de educador às noções correntes de que a criança contém em si todo o adulto, aceitando inclusive as doutrinas do performismo mental. O pedagogo suíço admitia que a criança, desde a mais tenra idade, possuía em germe a razão com os sentimentos morais. Por isso é que Rivail, como discípulo de Pestalozzi, observava na obra em apreço a necessidade de fazer desabrochar na criança os germes das virtudes e de reprimir os do vício, acrescentando que se podem transmitir ao educando, mediante adequada educação, as impressões próprias ao desenvolvimento das virtudes. Rivail propunha-se aprofundar esses assuntos numa obra completa de pedagogia, que ele tinha o propósito de escrever. É lamentável que essa obra jamais viesse a público. Sem dúvida, a falta de tempo foi o principal empecilho à projetada aspiração de Rivail. E é pena, porque nos sobra a certeza de que tal obra seria inscrita com altos elogios nos anais da pedagogia mundial. Ainda no plano de 1828, seu autor condena as punições corporais, afirmando que não é com uma vara que se pode levar a criança a amar o trabalho e a virtude. Noutro trecho, denuncia aqueles homens que só por saberem um pouco de latim deixam as suas aldeias e se aventuram à educação dos jovens sem possuírem condições para isso. Frisando que os meios para levar a efeito essa educação constituem uma ciência bem definida, Rivail encarecia a necessidade de estudá-la para ser institutor, do mesmo modo que se estuda medicina para se ser médico. Nessa mesma obra, escrita no entusiasmo dos 24 anos de idade, ele dizia com enaltecimento às ciências que o estudioso destas rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em almas do outro mundo e em fantasmas. Não mais tomará fogos fartos por espíritos. Ignorando as leis naturais que regem essas aparições, aparentemente contrárias aos postulados científicos, sua razão as repelia, arrolando-as entre as crendices populares. Vê-se por aí que Rivail já era, na adolescência, uma criatura positiva, confiante no valor e na eficácia da ciência, e foi com este espírito que mais tarde investigaria o fenômeno das mesas girantes e falantes, e de maneira racional acabaria reconhecendo a realidade da manifestação dos espíritos, ou seja, das almas dos chamados mortos, contrariando ainda, dentro daquela lealdade científica que sempre o caracterizou, o que escrevera no passado. Capítulo 22. Rivail como tradutor. Conhecimentos gramaticais e linguísticos. O tempo do laborioso servidor da educação também foi aplicado em traduções feitas de ou para diferentes línguas, dando Rivail preferência ao alemão, que ele sabia falar e escrever tão bem quanto o francês, e que cultivara no Instituto de Yverdon. Aí, segundo informou Roger de Guin, os alunos franceses aprendiam o alemão e os alemães o francês. Para o idioma germânico,
Rivail trasladou excertos de autores clássicos da França, especialmente os escritos de Fénelon, entre parênteses, François de Salignat de la Mothe, um dos quais, Telêmaco, recebeu inteligentes notas e comentários do tradutor e foi posteriormente publicado em fevereiro de 1830 para uso dos educandários. Como pedagogo e moralista, Fénelon teve incontestáveis qualidades, sendo muito apreciado por Voltaire e Rousseau. Aliás, de algumas doutrinas deste último, que tanta influência teve sobre Pestalozzi, ele foi como que o precursor. Cristãos e livres pensadores o admiravam. Fénelon escreveu o belo Traité de l'éducation des filles, uma das obras clássicas da pedagogia francesa. Dirigiu depois, com êxito notável, a educação do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV e herdeiro do trono, publicando nessa época certo número de obras didáticas e, por assim dizer, escolares. Recueil des Fables, Dialogue des Mortes e Télémaque, em 1699. Um dos livros mais populares e mais admiráveis da literatura francesa e no qual se mostrava partidário declarado da educação pública ao tratar da organização da instrução. Telêmaco, espécie de epopeia em prosa poética, verdadeiro código de moral principesca, do dizer de Gabriel Comparet, preparava o futuro rei, transformando-lhe o caráter agressivo e vicioso e levando-o pela ficção das inúmeras experiências de uma longa viagem a acautelar-se contra o luxo e os prazeres excessivos, contra a lisonja, as tentações do despotismo, o espírito de conquista, a ambição e a guerra. Certamente essa obra de Fénelon, que até hoje merece lida, ecoou fundo na alma do talentoso educador Denisard Rivail, tanto que ele a distinguiu entre as demais, publicando-lhe em 220 páginas os 3 primeiros livros vertidos para o alemão, sendo que no terceiro há a confrontação dos textos francês e alemão. É possível que Telêmaco tenha em certos aspectos aprimorado o espírito de Rivail, preparando-o para que mais tarde alçasse condignamente a posição de chefe de uma doutrina que viria a revolucionar o pensamento religioso, filosófico e até mesmo científico no que diz respeito ao ser humano integral. De toda a educação do espírito, a gramática é a base, assinalou Almeida Garré, o grande escritor português. Empregar e usar as palavras, expressão material de nossas ideias, requer correção e habilidade em suas combinações e ligações. Só o estudo sistemático, científico e lógico dos casos gerais do mecanismo linguístico ou dos fenômenos linguísticos permite o conhecimento das regras que presidem a correção da linguagem escrita ou falada. Rivail deu a sua contribuição nesse particular e, em fins de janeiro de 1831, saía a público a sua Grammaire française classique sur un nouveau plan, de 160 páginas, posta à venda em vários locais, inclusive na casa do autor, situada à Rua Vaugirard, número 65. Nesse trabalho didático, sobretudo, Rivail expõe e explica os princípios e as regras da língua francesa, bem assim as leis naturais que a regulam de acordo com o modo por que a falaram e escreveram os melhores autores clássicos e os homens mais doutos da França. Esforçou-se ele em dar à obra
clareza e concisão, pondo-a ao alcance de todas as inteligências, sem prejuízo das regras essenciais, apresentadas de maneira a se fixarem fácil e indelevelmente na memória. Posto não seja parte integrante da gramática, Rivail acresceu-lhe breves noções acerca das origens, formação e desenvolvimento da língua francesa, e aí revelou, segundo o estudioso Dr. Canuto Abreu, sólidos conhecimentos de diversas línguas mortas e vivas, firmando a sua reputação de professor emérito. Abre nota de rodapé. Metapsíquica, revista bimestral da Sociedade Metapsíquica de São Paulo. São Paulo, agosto e setembro de 1936, página 117. Fecha nota de rodapé.